Sois dons divinos, vidas alicerçadas na santidade, executores da paz que Deus promete. Pastorinhos da Virgem Maria, guiai-nos ao seu coração. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam que o reino de Deus ia manifestar-se imediatamente. Então, Jesus disse: um homem nobre foi para uma região distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Antes, porém, chamou 10 dos seus servos e entregou-lhes 10 minas, dizendo: fazei-as render até que eu volte. Ora, os seus concidadãos detestavam-no e mandaram uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que reine sobre nós. Quando voltou, investido do poder real, mandou chamar à sua presença os servos a quem entregara o dinheiro, para saber o que cada um tinha lucrado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ele respondeu-lhe: muito bem, servo bom. Porque fostes fiel no pouco, receberás o governo de 10 cidades. Veio o segundo e disse-lhe: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este respondeu igualmente: tu também ficarás à frente de 5 cidades. Depois veio o outro e disse-lhe: Senhor, está aqui a tua mina, que eu guardei num lenço, pois tive medo de ti, que és um homem severo. Levantas o que não depositastes e colhes o que não semeastes. Disse-lhe o rei: servo mau, pela tua boca te julgo. Sabias que sou um homem severo, que levanto o que não depositei e colho o que não semeei. Então, por que não entregastes ao banco meu dinheiro? No meu regresso, tê-lo-ia recuperado com juros. Depois disse aos presentes: tirai-lhe a mina e dai a outro que tem 10. Eles responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. O rei respondeu: eu vos digo, a todo aquele que tem se dará mais, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será retirado. Quanto a esses maus inimigos, que não me quiseram como rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Dito isto, Jesus seguiu à frente do povo para Jerusalém. Palavra da salvação. Que evangelho é este, não é, meus irmãos? Acolher a palavra do Senhor com tão profunda sabedoria é com certeza motivo de alegria. A palavra que Jesus hoje nos apresenta com esta parábola a caminho de Jerusalém ensina-nos algo que é muito importante: saber que nós viemos a este mundo com um objetivo dado por Deus, com uma missão, vamos dizer assim, e recebemos alguns dons.
E esses dons que Deus nos oferece são dons especiais, mas que não são apenas para nós. São dons que também são para ser colocados a serviço das pessoas, dos irmãos. Jesus, que ao caminho de Jerusalém, podemos até pensar que essa parábola de Jesus não é apenas a caminho de uma Jerusalém física, mas a Jerusalém do alto, aquela que nós esperamos também um dia chegar. Conta essa parábola até porque os seus discípulos que estavam ali a acompanhar pensavam que o reinado de Jesus seria logo imediatamente. No entanto, Jesus conta esta parábola para demonstrar a importância da vigilância e da responsabilidade com os dons que nós recebemos do Senhor. Este homem que vai ser coroado rei, entrega algum dinheiro nas mãos de 10 amigos, vamos dizer assim, e parte para uma terra distante, para depois retornar como rei e assim chamá-los para prestar contas. Podemos sim pensar nesse retorno de Jesus que nós aguardamos. O Senhor agora é rei, está para junto de Deus, mas um dia voltará para também prestar contas das nossas responsabilidades, dos dons que nós temos em função dos outros. No primeiro que ele chama, é importante notar aquele que confiou 10 minas, ou quantia de dinheiro, vamos dizer assim. Esse vai dizer que aquilo que foi entregue para ele rendeu 10 vezes mais. O segundo fez render também o dobro, 5 vezes. Mas o terceiro foi chamado de servo mau, um mau administrador, alguém que por medo não conseguiu dar para diante aquilo que foi confiado pelo seu Senhor. Sabe, meus irmãos, que pensar no medo é muito importante, porque o Senhor veio para nos libertar de tudo, inclusive do medo. Quantas pessoas deixam de fazer o bem, ou deixam de alcançar seus objetivos na vida por causa do medo? O medo atrofia muita gente. É como que uma paralisia espiritual também. Há muitos que gostariam de dar um passo a mais até na vida espiritual, mas tem medo. Medo de quê? Já pararam para perceber e para perguntar-se a si próprio quais são os seus medos? Se é que tem. Quais são as suas inseguranças, os seus receios, sobretudo na vida cotidiana, mas também em relação a Deus, na nossa vida. Para a nossa vida espiritual, o medo realmente é uma grande paralisia. Quando nós recebemos os dons, quando o Senhor nos convida e nos envia para poder fazer com que o reino de Deus aconteça, nós queremos muitas vezes esconder-nos. Seja por alguém que vai nos desmotivar, seja por outro que vai nos ridicularizar, e assim por diante. São muitos aqueles que são frágeis na fé, têm esse medo, até mesmo, de dizer que é cristão. Tem medo de revelar a sua identidade de fé. Então, por isso que eu digo, o medo de ser retaliado, chacotado e etc. E depois que ele vai receber esse castigo, segue depois a poder passar para outros que ganhou mais ainda. E alguém ainda vai fazer como que uma reclamação. Mas, Senhor, este já tem 10 minas e vai receber mais.
E o Senhor vai responder: a todo aquele que tem, se dará mais. E quanto mais ele tiver, mais ainda vai receber. E quanto menos tiver, mais ainda será tirado. Isso revela também, meus irmãos, tanto os dons espirituais como a sabedoria que nos é concedida por Deus. Quanto mais nós crescermos na fé, mais nos será dado. Quanto mais nós buscarmos crescer nas virtudes, mais nós receberemos. Porque quanto mais buscamos, quanto mais teremos. É isso que o Evangelho quer dizer para nós. Os talentos, os dons, tudo aquilo que nós podemos colher da palavra do Senhor é muito importante. Por isso, aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Por quê? Porque aquilo que ele tem não serve para nada. Apenas para ele mesmo fechar-se no seu egoísmo. Por isso é que o reino de Deus revela-se para nós sempre numa dinâmica diferente da nossa. Por isso, quanto mais temos, quanto mais buscamos, mais receberemos. E aquele que pensa que tem ainda o mínimo lhe será tirado, porque justamente não faz nenhum sentido permanecer com aquilo que ele tem, porque não foi, colocado a serviço como o Senhor lhe pediu. Este é aquilo que o Senhor nos ensina com esta nossa liturgia desse Evangelho hoje. E depois convida-nos a olhar, como olhar para além daquilo que são os sofrimentos deste mundo, quando escutamos a primeira leitura, esta visão que São João tem. Uma visão um pouco esquisita para nós, uma visão de seres totalmente distintos. No entanto, o que deve contar como mais importante nesta visão que São João nos apresenta no Apocalipse, é a visão central desse texto. Aquele que está sentado no trono, aquele a quem todos os seres aqui apresentados, mas que também nós aqui neste mundo, devemos também prestar a nossa honra e o nosso louvor, porque Ele é o Criador de tudo, porque é Ele quem nos favorece todos os dons e a vida, e o reconhecimento desse louvor é justamente um reconhecimento digno daquele a quem nós devemos tudo. Por isso é que cantam os anjos e todos os seres que aqui são apresentados nesse texto. Por quê? Porque Ele é digno, o Senhor nosso Deus, de receber a honra, o poder e a glória. Os cristãos, na altura em que foi escrito o livro do Apocalipse, estavam a passar momentos difíceis de perseguições, sofrimentos. Continuamos ainda hoje, no entanto, uns mais que outros. Mas a leitura foi apresentada para a comunidade ou as comunidades para que eles pudessem olhar e centralizar a sua fé e a sua segurança naquele que é o Deus que nos ama, aquele que é o Senhor de toda a glória, o seu Criador, que está para além das forças humanas, que apesar dos sofrimentos desse mundo, por causa da fé, é Ele quem nos dará o verdadeiro consolo, o verdadeiro conforto para a nossa própria vida. Somos convidados, sim, a refletir sobre o nosso louvor a Deus, sobre as nossas responsabilidades em relação a Ele, sobre o nosso compromisso com a liturgia na terra, que se une à liturgia do céu quando nós entoamos os nossos louvores, para que o nosso louvor não seja vazio, apenas da boca para fora, mas que seja justamente o que possa brotar do interior da nossa alma, para que não sejamos apenas, como já diz outra passagem bíblica, meros ouvintes da palavra de Deus, não estejamos apenas cumprindo preceitos de poder ir à missa, mas vamos porque sabemos a quem devemos dar a verdadeira honra e o verdadeiro louvor.
Peçamos ao Senhor a graça de que oriente a nossa vida com a sua palavra, de que o nosso louvor seja um louvor verdadeiro, para que o nosso reconhecimento desse Deus, que é o todo Criador, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, seja verdadeiramente o Pai que nós queremos que Ele seja, para que a nossa vida também seja um reflexo do amor dEle, onde quer que nós estejamos. E que os nossos dons, que um dia também havemos de poder, ou de prestar contas diante do Senhor, também possamos colocar a serviço dos irmãos, para que quanto mais nós tivermos e buscarmos, mais ainda recebermos. Esta é a promessa do Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.